Boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus. Que alegria participarmos juntos desse banquete que o Senhor tem preparado para nós, esses dias de conferência. Para mim é uma grande responsabilidade estar aqui e, ao mesmo tempo, é um grande privilégio. E, neste momento, essa próxima sessão, nós estaremos ministrando sobre avançando na fé. Avançando na fé. A fé é um elemento indispensável para quem deseja viver para Deus. A fé nos faz mais fortes. A fé nos capacita a suportarmos as adversidades. E ela também nos equipa para quê? Para vivermos uma vida que agrada ao Senhor. Mas, afinal, o que é a fé? O nosso texto base, eu gostaria que você lesse comigo. Hebreus, no capítulo 11, o versículo 1. Hebreus, no capítulo 11, o versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, a fé é a certeza, é a convicção absoluta de que nós vamos receber aquilo que nós esperamos. A fé é a certeza de que tudo pode se realizar. Eu costumo dizer que a fé, ela não é a estrada, mas ela pode ser a força que nos faz caminhar. Em Hebreus 11, nesse mesmo capítulo que nós acabamos de ler, no versículo 6, nos fala que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então é bom lembrar que a fé não se trata apenas de acreditarmos em Deus, mas também de acreditarmos na fidelidade de Deus, de recompensar aqueles que o buscam. Como está escrito em Tiago, no capítulo 2, no versículo 19. Vocês creem que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Nós aprendemos com Jesus que existem proporções distintas, níveis distintos de fé. Por quê? Porque Jesus, ele elogiou a grande fé de alguns, mas Jesus também repreendeu a pequena fé de outros. Ou seja, níveis diferentes, proporções diferentes de fé. E buscando ao Senhor, Ele colocou no meu coração algumas maneiras para nós avançarmos na fé. E é o que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa tarde. 10 maneiras para nós avançarmos na fé. Amém? Então vamos lá. 10 maneiras para nós avançarmos na fé. A primeira maneira para nós avançarmos na fé é meditando na palavra de Deus. Gente, o óbvio precisa ser dito. Não tem como a gente fugir, né? Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, a fé é um dom dado por Deus e se desperta quando nós lemos a Bíblia. Quando a pessoa decide crer, a nossa fé aumenta quando nós lemos a Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Assim como o carro, ele precisa do combustível para funcionar, não é verdade?
Nós precisamos da palavra de Deus para avançarmos. Assim como o carro precisa do combustível para funcionar, nós precisamos da palavra de Deus para avançarmos. Em Salmos 1, no versículo 2, nós aprendemos que nós devemos meditar na palavra do Senhor. Ter prazer na lei do Senhor, meditar na lei do Senhor, de dia e de noite. Em Josué, no capítulo 1, no versículo 8, nos diz: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Se nós quisermos saber o que Deus pensa, como que Deus age, o que Deus pode fazer, o que Deus está fazendo, o que Deus vai fazer no futuro, a Bíblia é o lugar para as respostas. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu gostaria de compartilhar algo com vocês, para que vocês vejam na prática como é importante nós meditarmos na palavra de Deus para avançarmos na fé. Quando eu tinha 15 anos de idade, o meu pai sofreu um infarto. Eu me lembro como se fosse ontem. Eu chegando de um grupo Vida e a minha avó vindo me dar a notícia de que o meu pai havia passado mal e que o meu tio e a minha mãe o havia levado ele para o hospital. E naquele momento, meu coração acelerado, eu fiz uma oração. Eu orei: Senhor, por favor, não leve o meu pai agora, porque ele ainda não te conhece. E passaram algum tempo, nos veio a notícia de que o meu pai estava tendo um infarto. Na época nós morávamos em Nepomuceno e estava sendo levado para Lavras. E aí eu fui para o meu quarto, fechei a porta do quarto, dobrei o meu joelho e orei: Senhor, por favor, não leve o meu pai agora, porque ele ainda não te conhece. E naquele momento, eu senti um desejo de meditar na palavra do Senhor. E eu peguei a minha Bíblia. E quando eu abri a minha Bíblia, o primeiro versículo que eu li foi João 11:4. Que está escrito assim: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Gente, quando eu terminei de ler esse versículo, eu senti que houve um aumento, que houve um avanço em meu nível de fé. E para a glória de Deus, o milagre aconteceu. O meu pai aceitou Jesus lá mesmo no CTI, em Lavras. E ele voltou para casa um novo homem. E hoje nós contamos isso para a glória de Deus. Então, se nós queremos avançar, nós precisamos meditar na palavra de Deus. Essa é a primeira maneira para avançarmos na fé, meditando na palavra de Deus. A segunda maneira para avançarmos na fé é enfrentando as adversidades e superando as provações. Eu creio que Deus olha para a vida de cada pessoa e Ele desenha as provações, as lutas, as dificuldades para atingir os propósitos dEle. Às vezes, Deus permite as dificuldades para nos ajudar a aprender a depender dEle. Deus, Ele sabe exatamente como nos fortalecer espiritualmente. E além disso, Ele nos usa e nos abençoa na proporção da nossa fé. Olha o que está escrito: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Isso está escrito em Tiago, no capítulo 1, no versículo 2 e 3. A prova da sua fé produz perseverança. Você pode falar isso comigo?
a prova da minha fé produz perseverança. Sabe o que eu aprendo aqui? Que enquanto nós estamos sendo provados, o nosso nível de fé está sendo elevado. Enquanto eu e você estamos sendo provados, o nosso nível de fé está sendo elevado. Todos nós enfrentamos aqui em 2020 a pandemia, né? Aprove ao Senhor permitir nós enfrentarmos essa provação. Nós estávamos no campo missionário e confesso para vocês que passou na minha mente desistir, parar. Mas louvado seja o Senhor, que Ele foi nos fortalecendo na medida em que nós superávamos aquela provação. A dificuldade pode parecer grande, mas o nosso Deus é maior. Deus sempre esteve à frente do seu povo. E Ele nunca, jamais abandonou os seus filhos. Ele sempre esteve à frente. Meu irmão, não há luta sem vitória. Não há vitória sem luta. Ou seja, grandes desafios, grandes vitórias. E o Senhor é contigo, o Senhor é comigo. E isto é o que vai fazer diferença na nossa vida. Eu quero liberar algo sobre a sua vida nessa tarde. O motivo das adversidades e provações não é te fazer paralisar. O motivo das adversidades e provações é te fazer avançar. Nós iremos avançar na medida em que nós enfrentarmos as adversidades e superarmos as provações. Então, essa luta que você está passando, essa dificuldade que você está enfrentando, meu irmão, é Deus te capacitando. É Deus te fortalecendo. Ele permite as lutas, as adversidades para nos fazer avançar. Enfrente essa adversidade, supere. Supere essa provação, porque a vitória está chegando. Então, essa é a segunda maneira para nós avançarmos na fé. Amém? Enfrentando as adversidades e superando as provações. Vamos para a terceira maneira para nós avançarmos na fé. Terceira maneira para nós avançarmos na fé. Conhecendo a natureza de Deus. Em Oséias, no capítulo 6, no versículo 3, nos diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós precisamos conhecer, prosseguir em conhecer ao Senhor. Todo pai, ele quer que o seu filho o conheça melhor. Não é verdade? Você, pai, você quer que o seu filho o conheça melhor. Então, nós devemos compreender, conhecer. Você sabia que o nosso Deus, que o seu Deus, ele é onipotente? Que ele pode todas as coisas? Que para Deus nada é impossível? Você sabia que ele é onisciente? Ele sabe o que você pensou há 10 minutos atrás? Ele conhece o seu pensamento. Nós precisamos conhecer a natureza de Deus. Que o nosso Deus, ele é onipresente. Que ele está aqui nesta conferência, mas que também ele está lá na sua casa. Talvez com seu esposo, com a sua esposa, com seu filho que não pôde vir. Ele está cuidando. Ele é onipresente. Conheça a natureza de Deus. Que Deus, ele é misericordioso. E que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. E elas são a causa de nós não sermos consumidos. Meu irmão, como anda a sua vida de devocional? Como anda a nossa vida de devocional? Nós precisamos conhecer a natureza de Deus, porque se assim fazermos, nós iremos avançar. Porque quanto mais a gente conhece uma pessoa,
mais a gente confia, não é verdade? Então, precisamos conhecer a natureza de Deus. Quando confiamos, avançamos. Amém? Essa é a terceira maneira para avançarmos na fé. A quarta maneira para avançarmos na fé: praticando os princípios da palavra de Deus. Em Tiago, no capítulo 1, no versículo 22, nos diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Não podemos esperar avanço se não praticarmos os ensinamentos da palavra de Deus. Não. Nós precisamos aplicar esses princípios da palavra de Deus no nosso dia a dia. Se seguirmos a sua vontade e colocarmos em prática os princípios da palavra de Deus, nós avançaremos e Deus nos permitirá ter sucesso. Ele honra a nossa vontade de segui-lo e a nossa fé cresce. Por quê? Porque a gente pode ver as evidências das mãos do Senhor, os frutos das mãos do Senhor, Ele trabalhando na nossa vida. E se a pessoa ouve e não pratica, ela é enganada. E, consequentemente, ela esquece a sua própria identidade. Uma frase que o pastor Fagundes fala muito, que eu aprendi com ele, que diz: o que você fala tão alto que eu não consigo escutar o que você diz. Não é isso, pastor? O que você fala tão alto que eu não consigo escutar o que você diz. Ou seja, o que nós fazemos fala mais alto do que aquilo que nós dizemos. O que nós fazemos fala mais alto do que aquilo que nós dizemos. Então, quantos querem ser felizes? Você quer avançar? Então nós vamos praticar a palavra de Deus, porque quando praticamos, avançamos. Amém? A quarta maneira para avançarmos na fé: praticando a palavra de Deus. A quinta maneira para avançarmos na fé é mantendo uma vida de oração. Mais uma vez, o óbvio precisa ser dito. Não tem como a gente avançar na fé sem orar. Não tem. Aqui em Mateus 21, capítulo 21, versículo 22 diz: e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Então, orar é consultar quem já viu o nosso futuro. E deixa eu te falar uma coisa: quando nós oramos, é porque nós já confiamos. Sim, quando você ora é porque você já confia nele, você já confia na pessoa. Porque os segredos, as coisas que estão no nosso coração, a gente só conta para quem a gente confia. Então, quando oramos, é porque já confiamos. Devemos orar com expectativa, orar com ousadia, orar com confiança de que nós vamos receber aquilo que nós esperamos. E o nosso Pai Celestial vai nos dar tudo aquilo que nós precisamos. É o que está escrito lá em 1 Tessalonicenses 5,17. Orem continuamente. Orar sem cessar. Vamos manter o hábito da oração para nós avançarmos na fé? Amém? Quem está comigo? Amém. Vamos avançar na oração. E algo que eu aprendi é que o hábito, ele é algo que tem que ser construído na nossa vida. E o hábito da oração é algo que tem que ser construído. Porque a nossa carne não quer orar, não quer meditar na palavra de Deus. Então nós precisamos criar esse hábito.
da oração para avançarmos na fé. Nós aprendemos com Jesus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, a parábola da viúva insistente. É um texto que eu estou sempre pedindo ao Espírito Santo para trazer na minha memória, porque às vezes a gente quer desistir, a gente quer parar. E aqui nesse texto de Lucas, capítulo 18, Jesus, ele nos ensina a mantermos o hábito da oração, a continuarmos, a não desistirmos, a não pararmos. Irmãos, continue orando, continue perseverando, porque o seu milagre está chegando. Não desista, não pare, seja como aquela viúva insistente, mas continue pedindo, continue buscando, porque o Senhor está preparando o melhor para a tua vida, o seu milagre. Avançamos quando oramos. Avançamos quando oramos. Se queremos avançar, precisamos orar. Amém? Essa é a quinta maneira para nós avançarmos na fé. A sexta maneira para avançarmos na fé é exercitando a fé. Em Lucas, no capítulo 17, no versículo 5, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Aqui, se nós olharmos o contexto, Jesus estava falando sobre perdoar 70 vezes 7 ao dia. Foi exatamente aí que os discípulos pediram, falaram: aumenta a nossa fé. E eu comecei a meditar nesse versículo e comecei a perguntar ao Senhor: por que os discípulos pediram ao Senhor: aumenta a nossa fé? Por quê? E foi quando eu recebi uma revelação do Senhor. E Ele me falou: porque o exercício do perdão é a fé em ação. Exatamente. Quando nós perdoamos, nós estamos exercitando a fé. A fé, ela pode ser estendida às pessoas. Como? Através do perdão. O perdão é a fé em ação. Se eu não tenho fé, eu não consigo perdoar. Eu preciso ter fé. E a fé, ela é comparada, como um grão de mostarda. Por que como um grão de mostarda? Não do tamanho do grão de mostarda. Por quê? Porque quando semeado, se multiplica. Se multiplica. Então, o uso da fé, o exercício da fé, faz com que a nossa fé cresça e se desenvolva. Então, meu irmão, eu e você, nós precisamos exercitar a fé. E como que nós podemos exercitar a fé? Uma das maneiras de exercitarmos a fé é perdoando. Lembre-se, o exercício do perdão é a fé em ação. Avançamos quando perdoamos. Se queremos avançar, precisamos perdoar. Se queremos avançar, precisamos exercitar a fé. Essa é a sexta maneira para nós avançarmos na fé. Estão comigo? Amém. Então vamos para a sétima maneira para nós avançarmos na fé. A sétima maneira para avançarmos na fé é imitando a fé dos seus líderes e pastores. Imitando a fé dos seus líderes e pastores. Olha o que está escrito comigo em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 7. Lembrem-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado da vida que tiveram e
E façam o quê? Imitem a sua fé. Imitar a fé dos nossos líderes e pastores. Sabe, gente, Deus, Ele vai colocar as pessoas certas nas nossas vidas. Pastores, líderes que vão nos influenciar. Pastores, líderes que vão nos inspirar. Pastores, líderes que vão nos motivar nos momentos difíceis. E pastores e líderes que vão também nos motivar, nos desafiar a avançarmos na fé. Nesta conferência, eu e você estamos sendo desafiados a avançarmos na fé. Então, a palavra aqui nos ensina que nós devemos observar as ações dos nossos líderes, ouvir os seus testemunhos. Tanto que é bom a gente ouvir os testemunhos dos nossos líderes, não é verdade? Isso faz com que a gente amadureça na fé. Sim, nós precisamos agradecer ao Senhor pela vida dos nossos líderes. Você já agradeceu a Deus pela liderança que Ele colocou sobre a sua vida? Estão aqui conosco Pastor Antônio, Pastor Fagundes. Como eu admiro a vida desses homens. E o desejo do nosso coração tem que ser em imitar a fé deles. Sim, é o que a palavra nos ensina. Observem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Quando imitamos, nós avançamos. Em nome de Jesus, nós vamos avançar. Então, essa é a 7ª maneira para nós avançarmos na fé. Imitando a fé dos nossos líderes e pastores. Tenham eles, vamos ter eles como exemplo na nossa vida de fé. Porque assim nós vamos avançar. Amém? A sétima maneira para nós avançarmos na fé é obedecendo à vontade de Deus. Vamos ler Hebreus no capítulo 11, apenas o versículo 8, que diz assim: foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu, saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Gente, não tem como a gente falar de fé e não nos lembrarmos de Abraão, pai da fé. Abraão, ele chegou aonde chegou por causa da obediência a Deus. Porque ele obedeceu à vontade de Deus. E uma informação histórica e cultural importante, para quem não sabe, as 3 religiões monoteístas no mundo, cristianismo, islamismo e judaísmo, têm Abraão como pai da fé. Olha o legado desse homem, Abraão. E a pergunta para nós hoje, nessa tarde, é: estamos dispostos a obedecer a Deus, independente de estarmos vendo os resultados hoje? Vou repetir a pergunta. Estamos dispostos a obedecer a Deus, independente de estarmos vendo os resultados hoje? Sabe por quê? Porque quanto mais obedecemos, mais avançaremos. Abraão obedeceu, Abraão avançou. Eu me lembro quando Deus nos chamou para o México em 2019, alguns colegas de trabalho ficaram muito assustados, porque eu precisei abrir mão do trabalho. Eu trabalhava em uma escola, era concursada, efetiva, e de repente ouvir a voz do Senhor e obedecer à voz dEle, e abrir mão é considerado loucura para aqueles que perecem, mas para nós é o poder de Deus. É um privilégio para mim
É um privilégio muito grande. E hoje, ver os frutos do resultado da obra ali no México, eu chego a me emocionar. Com a pastora Adriana, o trabalho que tem sido feito ali. Então, meus irmãos, vale a pena obedecer a voz, obedecer à vontade de Deus. Porque quando nós obedecemos, nós avançamos. Obedeça à voz do Senhor. Eu sinto que o Senhor, Ele está repreendendo nessa tarde o espírito de medo. Em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque aonde Deus te levar, Ele vai te sustentar. Aonde Deus te levar, Ele vai te sustentar. Então, em nome de Jesus, vamos avançar na fé, obedecendo à vontade de Deus. Não podemos estar presos a pessoas, a lugares, a local de trabalho. Não. Por quê? Porque o Senhor, Ele está falando. Ouça nessa tarde a vontade de Deus. Nesses dias de conferência, o Espírito Santo já está ministrando no nosso coração. Vamos obedecer para avançarmos. E deixa eu te ensinar algo que eu aprendi. A obediência é uma chave para a mudança de nível. A obediência é uma chave para mudança de nível. Você quer avançar? Obedeça. Obedeça à vontade de Deus. Essa é a 8ª maneira para nós avançarmos na fé. Obedecendo à vontade de Deus. Amém? A 9ª maneira para nós avançarmos na fé é confessando falhas. Em Marcos, no capítulo 9, no versículo 24, nos diz assim: imediatamente o pai do menino confessou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando confessamos as nossas falhas, nós estamos reconhecendo a nossa miserabilidade e a nossa dependência de Deus. Então, no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, nós aprendemos com o pai de um menino que estava endemoniado. E no versículo 24, ele diz: imediatamente o pai do menino, ele confessou. Ele fez uma confissão: ajuda-me, eu creio, me ajuda a vencer essa incredulidade. Sabe por quê? Porque a confissão gera restauração. A confissão gera restauração. Você quer avançar na fé? Confesse. Confesse. No versículo anterior, no versículo 23, se nós observarmos, Jesus, ele já havia liberado uma palavra sobre a vida daquele menino. Ele já tinha dito que tudo era possível ao que crê. Mas foi aí que o pai daquele menino que estava endemoniado, ele confessou. Ele falou: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. E o mais lindo, sabe o que foi? Foi que Jesus ouviu a oração daquele pai. Jesus te ouve, Jesus me ouve, Ele nos ouve quando nós confessamos para Ele as nossas fraquezas, as nossas falhas, as nossas limitações. Ele está te ouvindo. Nessa tarde, confesse para Ele e libera o milagre, porque a confissão gera restauração. E a confissão prepara o coração para receber a unção que transformará a próxima geração. Porque olha que interessante, a confissão do pai liberou a unção na vida do filho. Geração. Transformou não só a geração do pai, mas alcançou o filho. É isso que a confissão faz. Faz com que nós avancemos.
avancemos. Para o milagre acontecer, precisou haver o quê? Uma confissão. Gente, não podemos enganar a Deus. Não. Ele sabe quando nós cometemos um erro ou falhamos de alguma forma, sabe? Mas o que nós precisamos fazer? Confessar, reconhecer que nós precisamos da ajuda dele. É ele que nos ajuda. E foi o que aquele pai fez. Ele reconheceu. Ele falou: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Precisamos confessar as nossas falhas, porque quando confessamos, avançamos. Essa é a 9ª maneira para nós avançarmos na fé, confessando falhas. Amém? E a 10ª maneira para nós avançarmos na fé é adorando a Deus. Efésios, no capítulo 5, no versículo 19, diz assim: animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. A adoração é uma excelente maneira para nós avançarmos na fé. Sim, a adoração. Então, devemos cantar e escutar canções que vão nos edificar e que vão nos fortalecer a nossa fé. Sabe, Deus, Ele criou a música e através dela nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Sim. Separe um tempo para louvar, para adorar a Deus com canções que carregam uma mensagem de vida fundamentada na palavra. Sim, existem canções que carregam mais do que emoções, né? Muito mais do que emoções, mas que nos motiva, que nos aproxima de Deus. Sim. Então, a gente pode criar, né, uma playlist, tirar um tempo específico de adoração, de louvor. Para quê? Para meditar, para adorar, porque isso vai fortalecer a nossa fé. E houve uma certa ocasião que eu recebi uma ligação de uma irmã da igreja lá em Lavras, que ela falou comigo assim: eu estou enfrentando um dia mau. Eu estou sem esperança, triste e sem fé. Quando ela falou sem fé, o Espírito Santo... Opa! Eu falei assim: minha querida, eu recebi uma direção do Senhor. Vá para os pés de Jesus em adoração. E eu enviei para ela aquele louvor que diz: és o meu alívio, que fala assim: és o meu alívio, tudo que eu preciso para continuar, que me impulsiona todos os dias para eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho para avançar. És o meu alívio. E foi o que ela fez. Ela foi para os pés de Jesus em adoração. E no outro dia ela me ligou. No outro dia ela me ligou contando que havia recebido um toque especial do céu. A adoração nos move ao sobrenatural. A adoração nos leva, nos aproxima de Deus. É uma das maneiras, é a 10ª maneira para nós avançarmos na fé. Meu irmão, eu não sei como você chegou aqui nessa conferência. Talvez você chegou aqui, como já foi dito, triste, desanimado, sem forças. Mas o Senhor, Ele sabe como eu e você chegamos aqui. Talvez tivemos um ano difícil, cheio de lutas, mas o Senhor, Ele está aqui. E Ele está nos ensinando a avançarmos
na fé. O Espírito Santo nos trouxe aqui para nos ensinar a avançarmos na fé. Eu gostaria que você fizesse uma autoanálise. Em qual dessas maneiras você precisa mais avançar? O que você precisa fazer? Claro, nós queremos colocar as 10 maneiras em prática na nossa vida. Mas eu creio que o Espírito Santo, Ele está nos mostrando nesta tarde qual área nós precisamos melhorar mais. Sim, avançarmos. É preciso ter fé. Foi a fé que nos trouxe para onde estamos hoje. Foi a fé que nos trouxe aqui. Eu e você, nós fomos salvos pela fé. Meu irmão, Deus te chamou pela fé. E eu creio nessa tarde que o Senhor, o Espírito Santo, Ele está aqui para nos encher pela fé. Pela fé, Ele quer nos encher. Deus, Ele nos trouxe aqui nessa conferência, porque o desejo dEle é nos ver avançando em todas as áreas das nossas vidas. Nós iremos avançar. Enquanto eu preparava essa ministração, o Espírito Santo me deu uma canção. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Gostaria de convidar o Rafael aqui para me ajudar. E eu gostaria de compartilhar, louvando, adorando ao Senhor. E gostaria que você meditasse na letra desta canção, que diz, avançando na fé. Aleluia, eu creio que o Espírito Santo está aqui nessa tarde. Tu estás aqui, Senhor, produzindo fé no nosso coração. Aleluia. Está firmada em quem um dia se entregou em uma cruz para me amar e salvar. O seu nome é Jesus, aquele que sempre me conduz a perseverar. O meu amanhã pertence a ti, mas eu sei que estás aqui produzindo em mim a fé para continuar, a fé para avançar. O meu amanhã pertence a ti, mas eu sei que estás aqui produzindo em mim. Você pode ficar de pé no seu lugar? Fica de pé no seu lugar e eu te convido a adorar ao Senhor comigo. A letra dessa canção está aqui e nós vamos adorar ao Senhor. E eu creio que nós vamos avançar na fé. Minha fé está firmada em quem um dia se entregou em uma cruz para me amar e salvar. O seu nome é Jesus, aquele que sempre me conduz a perseverar.
continuar, a fé para avançar. O meu amanhã pertence a ti, mas eu sei que estás aqui produzindo em mim. A fé para continuar, a fé para avançar. O meu amanhã pertence a ti, mas eu sei que estás aqui produzindo em mim. A fé para continuar, a fé, sim, Senhor, pertence a ti, mas eu sei que estás aqui produzindo em mim. A fé para continuar, a fé. Profetiza sobre a sua casa, sobre a sua família. Você vai avançar. Nós vamos avançar em todas as áreas das nossas vidas. Produzindo em mim, produz, Espírito Santo, gera fé no nosso coração. Gera fé em nós, Senhor. Nós queremos avançar para continuarmos, para irmos além. Oh, o nosso amanhã está nas tuas mãos, produzindo em mim. A fé para continuar, a fé para avançar. O meu amanhã pertence a ti, mas eu sei que estás aqui produzindo em mim. Nós cremos, Jesus, que tu estás aqui e já produziu em nós a fé para avançarmos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Pastor Júnior. Aleluia.